Joy, Roberto Nonato também vem para essa conversa, porque a gente não para por aqui, hein, Nonato? Claro que não, né? Sobre esse cenário positivo, né? A gente fala um pouco mais agora, a gente conversa com a cofundadora e atual presidente executiva do Todos pela Educação, a Priscila Cruz, que está conosco nessa manhã de sábado também. Obrigado pela participação aqui, Priscila. Bom dia para você. Bom dia, Donato. Nonato, bom dia, Lisa. Bom te rever. E bom poder rever também essas imagens, né? Eu fiz essa viagem no final do ano passado. Foi, assim, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que é poder ir lá ver as pessoas que fazem a educação que dá certo. Então, muito bom ver essas imagens na CNN. Pois é, qual é o segredo? O que mais te chamou a atenção nesse período de gravação dessa série de reportagens, Priscila? Principalmente quando a gente olha para uma capital como Teresina, que, como a reportagem mostrou, supera e longe, inclusive, né, porque algumas das mais ricas estão bem atrás nesse ranking de classificação. O que é que mais te impressionou nesse período que você fez essa série de reportagens, Priscila? Perfeito. Olha, primeiro que tudo começa com decisão política. Claro que a sociedade precisa pressionar, que os professores precisam estar engajados, as famílias também, mas tem um início, que é prefeitos, governadores e as lideranças públicas como um todo tomarem uma decisão de saírem da retórica fácil de que a educação é importante, de que a educação é uma prioridade, mas de fato colocar a educação como uma política prioritária na sua gestão. Isso faz toda a diferença, porque inclusive aquilo que o Washington fala aqui, né, no vídeo, que é uma política de continuidade. Porque quando existe essa decisão política, essa decisão firme das lideranças públicas de colocar a educação de fato como algo que é absolutamente prioritário, a continuidade acontece, as boas políticas públicas passam a ser também o alvo, né, o grande objetivo daquela gestão, porque não é simples, né? Acho que a gente precisa também tirar um pouco essa imagem de que fazer educação é algo simples, basta ter a escola, contratar o professor, matricular o aluno e que a mágica vai acontecer. Não é assim que funciona, tanto é que a gente vem tendo dificuldade no Brasil, quando a gente olha a média do desempenho das redes públicas do Brasil, a gente vê a dificuldade de melhorar. Mas quando a gente abre a caixa da média e olha exatamente o que tem lá dentro, que a gente tem redes estaduais e municipais excelentes, como Teresina, como Coruripe, que vai ser o próximo episódio que a gente vai veicular aqui com vocês no próximo sábado, e outros estados e municípios. E a gente tem outros que, inclusive, retrocedem nos resultados. Depois de 4 anos de gestão, eles têm resultados piores do que o que eles tinham antes. Então, precisa ter muita decisão e empenho político de colocar a educação como prioridade. E aí, sim, ter as políticas baseadas em evidências, aquilo que funciona em outros municípios e outros estados, aprender com aquilo que dá certo, ter uma visão clara em relação aos resultados, porque essa visão clara, ela cria um engajamento na direção correta, e aí a gente tem uma articulação entre o currículo, né, aquilo que a criança precisa e deve aprender, a formação de professores, as avaliações, o apoio pedagógico e tudo isso embalado com uma excelente gestão escolar. Então, para isso tudo, o que essa série ela comunica, né, e acho que essa é a grande intenção do Todos pela Educação, é mostrar que é possível sim ter educação de excelência, melhor. Olha, Elisa, eu vi escolas públicas pelo Brasil melhores do que muitas escolas de excelência privadas. Então, é possível ter uma educação pública de excelência, é possível, e também, a partir dessa série, mostrar quais são esses caminhos, né? O que é possível. Por isso que, Elisa, é muito bom o teu convite aqui para os nossos aqui telespectadores apontarem a câmera para o QR Code, para que eles possam ver os episódios na íntegra. E esse de Teresina está muito especial. Faço esse convite mesmo. Muito, muito especial. Até sugiro que a gente coloque novamente o QR Code. Acho que não vai atrapalhar a tela. Fica ali no cantinho mais para lá da tela, em cima do nosso relógio. Pronto, tá ali, ó, gente. Esse é o QR Code mais uma vez para você poder assistir a essa reportagem. E, Priscila,
Bom, você já reparou que a CNN gosta muito de te ouvir, né? Porque, nossa, como você já deu entrevista aqui pra gente, a gente fez junto um CNN Nosso Mundo, não é? Especial, que está na página oficial do YouTube da CNN. Quem quiser, deixa aqui o convite, que é bem legal. A gente ficou por 1 hora ouvindo a Priscila. Priscila, tem uma resposta, assim, que fica sempre rondando a cabeça de quem valoriza a educação e de gestores que valorizam a educação. Se todo mundo sabe que a educação é básica, por que é que a gente não consegue fazer isso deslanchar, meu Deus? Por que que as escolas não... Né? Onde é que fica essa pedra no meio do caminho, né? Como é que as outras cidades que ainda não apresentam resultados satisfatórios podem mudar esse cenário? É justamente pelo que você disse, o ponto de partida é o poder público? Uhum. Elisa, assim, precisa sim ter essa liderança política, pública, que puxa o tema de verdade, sai da retórica simplesmente populista, né, de dizer que a educação é importante e coloca em prática. A gente foi tentar entender por que todo mundo fala que a educação é importante e, de fato, a gente ainda não conseguiu colocar a educação como o eixo central do projeto de desenvolvimento econômico e social do país. Porque a educação é básica e ela é uma base para esse país que cresce, distribui renda, reduz a desigualdade socioeconômica, reduz criminalidade, você consegue ter mais saúde, mais preservação do meio ambiente. Então, tem tantos efeitos positivos na educação, mas por que a gente ainda não conseguiu aqui no Brasil avançar para esse ponto em que, de fato, a educação é uma prioridade? A gente foi atrás dessas razões, aqui eu vou dividir um pouco com vocês as nossas reflexões. O primeiro ponto é porque existe uma certa ideia, e a gente capta isso em pesquisas qualitativas, de que a educação pública não tem jeito. A educação pública está, de certa forma, fadada ao fracasso, a gente nunca vai chegar lá, é muito difícil, a gente tem em cidades pobres uma educação de excelência, a mesma que tem nas escolas privadas de elite. Isso não é verdade e a série mostra justamente isso. A gente tem, sim, em cidades pobres, com PIB per capita muito abaixo da média nacional, para crianças pobres com uma série de vulnerabilidades, a gente tem sim e é possível uma educação de qualidade. Um outro mito derrotista é que educação demora muito, a gente precisa de 30 anos para conseguir melhorar a educação. E o que a gente vê é, por exemplo, em Teresina, bastaram 3 gestões, em Sobral, 15 anos. Em Coruripe também, 14, 13 anos. Então, a gente não precisa de uma geração inteira, a gente não precisa esperar tanto. Basta a gente ter 2, 3 boas gestões estaduais, municipais e também no federal para conseguir chegar nesse resultado. E um terceiro mito, uma falsa crença, é de que, como a elite, que é quem realmente toma as decisões em relação aos rumos do país, tem os seus filhos nas escolas privadas, essa elite, que não é só econômica, mas a elite como um todo, inclusive a elite política, ela considera que os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, o seu entorno está protegido porque está na escola privada, né? E olha, nossa, que chato, que ruim que a criança pobre não está numa boa escola, mas pelo menos o meu filho está a salvo. E esse é um mito, uma falsa crença horrorosa, porque não é verdade. Ninguém está protegido quando a gente não atinge educação de qualidade para todos. A gente só vai ter essa sociedade que a gente tanto quer, que é o potencial do Brasil, colocar realmente em ação o potencial, a riqueza do Brasil, quando a gente conseguir educação de qualidade, especialmente para as crianças mais pobres. Então, Elisa, a gente precisa derrubar esses mitos derrotistas, esses mitos que atrasam o Brasil, atrasam o desenvolvimento do país e fazer com que nesse ano de eleições a gente possa vocalizar mais isso ainda para os candidatos, tanto ao legislativo quanto aos cargos executivos, porque essa próxima leva que será eleita nesse ano precisa de uma vez por todas colocar a educação como o eixo central de qualquer projeto de nação que queira sucesso no país. Então, a gente precisa derrubar esses mitos, mas eu acho que estamos no caminho. Eu fico sempre otimista, ainda mais quando eu vejo essas boas notícias em relação à educação na televisão. Aliás, Priscila, nessas cidades que têm bons números, né, caso de Teresina, por exemplo, tem também o desafio, né, que é manter esse padrão, ou seja, como não deixar o rendimento tanto de professores como de alunos caírem. Tem algum segredo para essa parte? Sim. Olha, tem, Nonato,
tem um mantra que é o seguinte, é continuidade com aperfeiçoamento. Então, as políticas públicas, elas precisam de continuidade, sempre sendo avaliadas, porque o impacto de cada política, a gente precisa saber exatamente que tipo de resultado essas políticas estão gerando, para poder, inclusive, aperfeiçoar a política, fazer as alterações necessárias, mas como grandes linhas, aperfeiçoar com continuidade. E aperfeiçoar com continuidade que tipo de política? Aquelas que têm evidência que funcionam. A gente precisa ter políticas baseadas em evidências. A gente tem várias do Brasil. E essa série de documentários sobre essas cidades e estados que fazem uma educação de excelência mostram muitas dessas evidências. É o modelo de tempo integral de Pernambuco, é a gestão do Espírito Santo, é a gestão escolar de Sobral, é a gestão das matrículas das creches em Londrina e em São Paulo, a gente tem Coruripe, tem agora em Teresina, que a gente acabou de mostrar para vocês. Então, as evidências estão aí. O que a gente precisa é criar um sistema de compartilhamento, difusão de boas experiências, apoiar tecnicamente e financeiramente os entes, tanto estados e municípios, para a implementação dessas políticas, porque aí o Brasil decola, o Brasil vai. O que a gente precisa é justamente ter essas políticas que funcionam e que estão nessa série de documentários e que a gente lá no Todos para a Educação está continuamente estudando, inclusive dialogando com candidatos para que eles entendam quais são os caminhos mais efetivos para a gente poder superar esse patamar ainda abaixo da qualidade da educação, subir esse patamar olhando para aquilo que funciona com continuidade e aperfeiçoamento. Então, acho que a grande mensagem é que é possível sim, a gente não pode ter de partida um sentimento derrotista de que, olha, acho que eu não vou ver essa mudança, né? Muita gente, eu escuto isso muito, né? Assim, eu acho que em vida eu não vou ver essa mudança na educação. A gente vai ver, a gente precisa fazer valer o nosso voto, cobrar dos políticos para que eles coloquem em prática tudo isso. Priscila Cruz, cofundadora e atual presidente executiva do Todos pela Educação, muito obrigado, por conversar conosco nesta manhã e já convidamos o nosso telespectador para os próximos episódios. Um bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Elisa, todos que nos assistem aqui. Quero de novo fazer o convite para que todos entrem no site Educação que Dá Certo, porque lá, pelo QR Code, vocês também chegam até o site, a gente tem os documentos técnicos, inclusive. Então, você gestor, você que é da área pública, da área política, que está já pensando no programa de governo, na sua gestão, na gestão atual, nas próximas gestões, o documento técnico, né, os documentos todos que baseiam esses episódios que a gente vai mostrar aqui na CNN todos os sábados, esses documentos técnicos com o detalhamento estão todos no site, então faço aqui o convite para que a gente consiga aprofundar e qualificar esse debate no Brasil. E obrigada, CNN, um prazer falar com vocês aqui. Muito bom, obrigada, Priscila. Bom dia para você.